Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar uma aula muito importante do nosso querido mestre Renato Spina, que vai nos falar sobre Asset Management, como você gerenciar aeronaves para linhas aéreas com delivery e redelivery, com entrega e devolução de aeronaves. Acompanhe que esse vídeo é muito legal. Boa noite, Renato. Como é que vai? Tudo bem? Ô, Roger, muito obrigado pelo convite, pelo grande trabalho que você está fazendo, um trabalho maravilhoso aí de transmitir esse conhecimento do que é a aviação e está muito interessante. Eu assisti os seus vídeos e estão muito bons. Parabéns. Que legal. Muito obrigado pelo feedback. Eu estou muito feliz de te convidar para essa sessão, né, esse vídeo, porque você desenvolve uma carreira das quais eu admiro muito e respeito demais, que é uma coisa que eu fiz também boa parte da minha vida profissional, que é compra e venda de aeronave no sentido técnico da palavra, ou seja, é o delivery e o redelivery. Para cada contrato, para cada avião, existe uma, vamos dizer, uma odisseia técnica, né? Ou seja, é um universo grande de atividades técnicas que cada compra, cada venda de uma linha aérea, por exemplo, devem ser atendidos por questões de aeronavegabilidade, por questões de contrato, e isso é uma coisa que você domina muito, né? Então, assim, eu estou muito feliz de poder ter a sua participação aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre justamente delivery e redelivery de aeronaves. Eu gostaria até que você se apresentasse primeiro, né, para que as pessoas te conhecessem, faça um pouco sobre a sua história e depois a gente entrar no mérito, pode ser? Claro, claro. Muito obrigado pelas suas palavras, foram muito gentis. Bom, eu comecei na Transbrasil há uns, acho que mais de 40 anos atrás, como técnico de eletrônica e fui desenvolvendo e adquirindo conhecimentos ao longo da carreira que me permitiram desenvolver algumas atividades diferentes e diferenciadas. Mas, basicamente, tudo foi possível em função do conhecimento adquirido. Como detalhe, eu sou uma das poucas pessoas que circula no mercado que não tem nível superior ainda, tem um nível técnico, bem como outros técnicos de manutenção. Eu me defino como técnico de manutenção de aeronaves, não como engenheiro, não como gestor. Mas já Tenho ensinou minhas muito engenheiro a experiências. trabalhar, né? Ah, para com isso. Para com isso. Isso Conheço daí um monte. Não, isso daí só foi possível pela experiência e pelas pessoas que me apoiaram ao longo da carreira. Existe muita gente aí que me apoiou muito e foram pessoas sem precedentes dentro das suas áreas de conhecimento. Eu não posso dizer todos os nomes aqui, porque já vai me falhar na memória, eu vou esquecer o nome de algum. E, principalmente, dentro dessa carreira, chegou um ponto onde é que você naturalmente assume as funções de gestor. Então, você passa a gerenciar projetos, você passa a gerenciar algumas atividades. Em função desse desenvolvimento todo, uma vez eu fiquei desempregado, fui desenvolver atividades como empreendedor, e como empreendedor você aprende outras técnicas e você assume outras características, né? Você até vira negociante, no qual eu sou um péssimo negociante, mas você acaba desenvolvendo essas qualidades. A minha área sempre foi tecnologia da informação, no fundo, no fundo. E como tecnologia da informação, você é obrigado a aprender gestão.
E gestão te leva a conhecimento. E uma vez ou outra você associa o conhecimento do avião com a tecnologia da informação e daí gera uma grande salada, uma gigantesca salada. E dessa salada, quando a Varig fechou, eu estava tendo algumas experiências em receber aviões para a Varig, recém-convertidos 737-400, convertidos passageiro para cargueiro. Então, aprendi como abre porta em avião, como faz todo o processo, e acabei me inteirando disso daí. As aeronaves que eu peguei para a Varig, eu tive que devolver para os lessores, ou os proprietários dos aviões, e com isso eu aprendi os dois lados desta pequena moeda. Essa moeda tem muitas características. Existem características técnicas, existem características legais. As características legais, elas são muito difíceis para nós que somos técnicos, porque são termos de diferentes linguagens, de diferentes países. Então, cada advogado vai colocar uma coisa diferente. Porque cada operador, cada lessor de diferentes países vai ter diferentes necessidades e formalidades. No caso das atividades técnicas, elas são mais simples e elas são padronizadas, tanto pela ICAO, quanto pelo FAA, quanto pela EASA. E dessa forma você tem uma coisa mais padronizada. Dentro dessa coisa padronizada, você tem que verificar os registros históricos do avião. E dentro desses registros históricos que contam a história do avião, também contam os problemas que o avião teve. E daí você passa a conhecer o avião como uma entidade, deixa de ser uma máquina, ela passa a ser uma entidade. O pessoal brinca comigo que eu converso com todas as minhas meninas e todos eles são meus bebês. Então eu já estou aí chegando aí na faixa de 50 aviões e eles, por cada um deles eu tenho um afeto especial e diferente. Houve uma vez que eu preparei um avião para um operador e questão de 1 ano e meio depois eu soube que o avião sofreu um acidente. Eu já estava todo preocupado, pensando o que eu tinha feito que levou ao acidente. Não, não é bem assim. Houve uma falha de operador e o operador foi responsável. Então você fica nessa coisa de conhecer a sua menina e se dedicar à sua menina e tratá-la como uma entidade especial. Dentro dessa... mesmo, né? O avião ele deixa de ser uma máquina e passa a ser um ente jurídico, né? Ele é uma entidade jurídica, né? Ele tem tanta situação, tanto passado, tanto detalhe, que isso aí influencia diretamente no preço dele, né? O valor da aeronave também é medido pela história dele, pela depreciação dos componentes instalados, né? Sim, sim, sempre. E daí, nessa história deles, você tem algumas características. Tem que ver todo o programa de manutenção sobre o qual ele está protegido. Então, você tem operador, autoridade e fabricante envolvido nisso. O operador vai gerenciar o seu plano de manutenção de acordo com as suas necessidades, o que é mais fácil. Então, vamos fazer um cheque, uma manutenção pesada blocada, isto é, um pacote único, ou em fases, que é a nova tendência aí de mercado para as aeronaves de nova geração, a partir do 737 nova geração e os Airbus. É importante a gente notar que todos os operadores
tem a mesma filosofia de programa de manutenção, porque o cara que desenvolveu isso foi lá em 1940 nos aviões que estavam saindo da Segunda Guerra Mundial. É como eu vou fazer manutenção, como eu vou trabalhar. Então, naquela época não existia conceitos MSG2, MSG3. Você fazia a manutenção dos componentes. E daí, por confiabilidade, por problemas da aviação comercial, é que se foram desenvolvendo esses novos programas e com novas características. Depois, cada uma dessas partes, elas têm que ser verificadas. A última execução e se nessa transição de um operador para o outro, vai ocorrer o vencimento desta mesma tarefa dentro de um determinado período previsto pelo contrato de leasing. O outro assunto são as partes de vida limitada, são as Life Limited Parts. E essas partes de vida limitada, elas têm que ser substituídas por componentes dentro de um limite de validade. Então, nesse momento, aparecem novos conceitos, que partes com vida limite e o limite de validade. Então, alguns conceitos que a Airbus impôs é o tal do limite de validade da peça, enquanto que a Boeing trata como vida limite. No fundo, é tudo a mesma coisa. Aquela peça, um dia, tem que morrer, não pode ser mais utilizada e tem que ser escrapeada. E tudo isso tem que ser controlado. Não só controlado pelo operador, mas controlado pelo proprietário do avião e pela autoridade aeronáutica. Tudo isso está debaixo do escopo da autoridade aeronáutica. Ela que vai me mandar toda esse jogo de aeronavegabilidade. Isso é pelo que nós estamos falando, né? O LOV, que é o Limit of Validity, né? Ele, inclusive, ele faz parte, hoje em dia, do RBAC 121 e do FAR 121, né? Que a gente usa bastante. Exato. É o 121.109, se eu não me engano, 1.109. O item do requisito, que é exatamente isso que você falou, o limite de validade da célula, da resistência estrutural da aeronave, né? Isso. Então, hoje em dia, você tem muito mais controles do que havia antigamente. A outra coisa que você tem que verificar são os reparos estruturais ou os danos estruturais do avião, para saber se todos os reparos que foram feitos no avião durante sua vida inteira estão dentro de práticas aprovadas. Limite de fadiga, né? Não vou te dizer que é o limite de fadiga, mas sim, na hora que você repara um stringer, será que aquele reparo foi feito dentro de uma especificação técnica aprovada? Um reparo aprovado, né? Se aquele reparo não está descrito no manual de manutenção, quem é que aprova esse reparo? Tem que ser um projeto de reparo específico, né? Aprovado. Tem que ser um projeto de reparo específico. Por quê? Aí você entra na fadiga de material. Aí você vai trabalhar em cima da fadiga de material, porque normalmente esses reparos estruturais são feitos por empresas ou pessoas físicas em nome da autoridade aeronáutica e sob o controle da autoridade aeronáutica, que vai me dizer, esse reparo vale por tanto tempo. Eu preciso trocar esse reparo depois de um determinado tempo, ou esse reparo vai limitar a vida de uma aeronave. Então, você tem essas condicionantes. Então, se eu estou pegando um avião, que, por exemplo, tem 50 mil ciclos de vida, e eu tenho um reparo que eu tenho que ser
substituído com 60 mil ciclos, eu tenho 10 mil ciclos para trabalhar esse avião. Será que é vantajoso eu fazer uma modificação maior nesse avião, trocar esse reparo para que não sofra essa limitação em ciclos desse reparo? Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da avaliação de uma transferência de uma aeronave de um operador para outro. Além de todos esses fatores, você tem controles para motores e trens de pouso. Esses dois equipamentos são tratados no avião como sendo máquinas independentes, não somente dependentes do avião, mas independentes do avião, porque esses componentes eles vão passar de um avião para outro durante toda a sua vida. Então, a maior parte dos operadores, eles se utilizam de uma mágica chamada staggering, onde é feito uma mescla de partes em toda a sua frota. Então, se eu tenho um avião, uma frota de 100 aviões, e perdão, eu tenho uma frota de 100 aviões, e esses 100 aviões têm, vamos dizer, 10, 20, tem uma utilização menor, eu vou passar aqueles componentes do avião que tem maior utilização para os aviões que têm menor utilização. E assim eu vou equalizando a utilização dos meus componentes durante a operação daquele avião na frota. Em geral, quando você retorna um avião ao seu proprietário, você tem que devolver este avião com os seus componentes originais, principalmente motores e trem de pouso. Não digo caixas eletrônicas, porque as caixas eletrônicas você pode ter danos nessas caixas que não o reparo seja fora do limite econômico, né? Beyond economical repair. E o que vai acontecer? Esse componente vai ser jogado fora. Mas os componentes principais têm que retornar com o avião. Se não retornarem com o avião, por que não estão retornando com o avião? O que você está me dando em troca? Então, tudo isso tem que ser analisado durante a transferência de um avião de um operador para o outro, ou ao receber um avião de um proprietário, ou ao devolver esse avião ao proprietário. Então, é uma mágica que tem que ser feita. Tudo isso tem que ser feito dentro de uma oficina de reparos, uma MRO. Uma oficina 145, ou FAR 145, ou EASA Parte M. Então, essas organizações de manutenção são as que vão fazer toda essa configuração de aeronavegabilidade. Ao mesmo tempo, nós vamos ter entidades que vão me orientar se necessário. Na Europa, eles são chamados CAMOS, ou dentro dos Estados Unidos, o DAR. Os DARs. Os DARs, que são os nossos PCAs. Sim. Os PCAs brasileiros. Então, eles vão dar a orientação ou a indicação do que deve ser feito. Nada pior do que a orientação dada pelos europeus, porque são empresas de engenharia que querem lidar com o processo inteiro. Então, isso faz parte da regulamentação EASA. Então, se um operador está recebendo uma aeronave com uma modificação feita nos Estados Unidos, eu estou enviando ele para a Europa, a modificação feita nos Estados Unidos tem que ser aprovada dentro da Europa. E daí você tem que fazer um trabalho de certificação. Então, é por isso que grande parte das grandes empresas
de transição ou de asset management têm associados a si CAMOS e DARs, com os quais eles trabalham constantemente para dirimir essas dúvidas. E aprovar os reparos, né? E aprovar os reparos, aprovar principalmente as modificações. Os reparos normalmente têm que ser aprovados pelo fabricante da aeronave, porque a autoridade europeia não reconhece o trabalho do DER, Designated Engineering Representative, e o FAA não reconhece o CAMO. Pois é, então, porque essas autoridades elas vão considerar o estado do projeto, né? O detentor de projeto, né? Do estado Exato. do projeto, né? Não o estado de registro. E aí, para validar o estado de registro, ele tem que fazer isso que você falou, né? Tem que validar o projeto segundo o detentor de Type Certificate. Exato. É a mesma coisa que a Embraer, os aviões da Embraer, quando em operação na Europa, nos Estados Unidos. Você tem os DERs, que aprovam os trabalhos no Embraer. E você tem o CAMO, que aprova. Porém, quando você vai passar da Europa para os Estados Unidos, o Embraer, ou manda para a China, ou para a Ásia, ou para a África, você tem que ter a aprovação de um profissional de engenharia brasileiro autorizado pela Embraer. Então, essa é toda a jogada que a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo a transferência de um avião de um operador para outro. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu ia te perguntar o que você recomenda para quem está iniciando nessa área, né? E gostaria de aprender mais, gostaria de trabalhar com Asset Management, que é o que você faz, né? Com o Delivery, com o Redelivery. Como é que a pessoa entra nessa carreira? A primeira coisa, não adianta você querer entrar nessa carreira porque você está com vontade. Você tem que ter uma coisa chamada conhecimento. Você precisa conhecer avião, você precisa conhecer documentação aeronáutica, você precisa conhecer legislação e regulamentação aeronáutica. Então, tudo aquilo que o pessoal fala, eu vou aprender RBAC, para que essa porcaria? Não. Você tem que conhecer em profundidade. Existem alguns RBACs ou FARs que você tem que conhecer em profundidade. 21, 25, 39, 43, e esse daí você não escapa, 91, 121, 135 e 145. Então, você sabendo isso, completar a lista, né? Então, o 43, para a gente que é mecânico de avião, é o nosso dia a dia, o nosso beabá. Registro de manutenção, né? Registro de manutenção. Não é só o registro, é como você vai fazer o reparo. Por quê? No Brasil, nós pegamos o RBAC, nós pegamos o FAR 45, mas não pegamos as Advisory Circulars, as ACs que estão associadas ao FAR 43. Como a 5313. Então, é super popular. Então, você não tem a associação de uma coisa com a outra. Por exemplo, tem todo o livro do FAA, de treinamento para mecânicos, é feito em cima de uma circular, a 4313, que tem todos os detalhes como é que você vai fazer a manutenção de aeronaves. Mas aeronave pequena, não. Aeronave pequenas, médias e grandes. Então, ele engloba todo o escopo de pesos de certificação das aeronaves. Então, você passa pelas 3 categorias e mais a parte de helicópteros e balões, inclusive. Sim, com certeza. Aí que tá. E daí... Então, somente conhecimento resolve? Não, você tem que ter alguma prática. Bastante você tem prática. que ter conhecimento do avião.
o conhecimento de sistemas do avião, você tem que conhecer bem, porque se você estiver recebendo um avião e tendo recebido o relatório de monitoramento de motores, você tem que ser capaz de identificar qual é o problema que está acontecendo no motor e dizer para o dono, para o operador ou para o cara que você está enviando que esse motor tem um problema, ou que ele está limitado, tem um reparo limitado ou não tem limitação. Porque imagina você receber um avião com um motor que tem ainda um remanescente de 2.000 ciclos e que com 500 ciclos ele tem um problema de alta temperatura na turbina. Você vai ter que fazer uma manutenção nesse motor. Quanto é que vai me sair essa manutenção? Se for mal e porcamente um CFM 56.3, você vai estar rodando aí na faixa de 3 milhões de dólares. É bastante então, dinheiro. Tudo isso você tem que levar em conta, em consideração, quando você está fazendo essa modificação, essa transição. A outra coisa que o pessoal tem que saber é tecnologia de informação. Tem muita coisa nova, tem muito programa para asset management hoje em dia. São programas poderosíssimos, alguns são poderosíssimos, outros você pode conseguir fazer em Excel. Como você bem sabe, a minha planilha de Excel tem 4 megabytes, né? E que eu consigo controlar um avião inteiro com um clique. Mas isso daí levou muito tempo para desenvolver e foram ideias de diversas pessoas no mesmo documento. Não é somente uma ideia, não é somente uma cabeça pensante. São diversas cabeças pensantes trabalhando em cima de tudo isso. E esse mundo é um mundo muito diversificado. Por quê? Nós vamos ter gente do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, gênios por todos os lados. Mas não se esqueçam, nós temos muitos chineses que são muito obstinados. A quantidade de indianos nesse mercado é gigantesca. A quantidade de australianos também, filipinos. E qual que é a grande diferença entre o trabalhador comum e o cara que vai trabalhar nessa área? A gente não tem hora para começar e não tem hora para terminar. A média de horas que a gente trabalha, sendo independente, é em torno de 12 a 14 horas diárias. Então, não adianta, cara. E você acha que você vai fazer isso de uma hora para outra? Não, você não vai conseguir. Porque a quantidade de conhecimento que você tem que agregar é tão grande que você não consegue assimilar tudo isso de uma hora para outra. São anos e anos de experiência. Eu tenho grandes colegas no Brasil, ao redor do mundo. Alguns você conhece, alguns são muito famosos. E às vezes, eles vêm pedir ajuda. Porque ninguém é dono de todo o conhecimento. E se você precisa de conhecimento, existem 2 lugares para obter: manual e ferramenta. E regulamentação. E regulamentação. Regulamentação é o mais simples. Nisso tudo é o mais simples. Porque quando você trabalha com aeronavegabilidade, você está trabalhando com preservação de vida humana. Eu, como detentor de uma licença do FAA e da ANAC, se eu cometo um erro, eu tenho que responder isso civil e criminalmente. E isso é ponto pacífico, está na lei. Então eu não posso dar chance de fazer errado. É aquela história do cara que frenou a roda ao contrário. O freno estava bonitinho, mas estava no sentido
soltar o parafuso, não de prender o parafuso. Pois é. E Verdade. isso vai acontecer sempre. E assim é essa vida infernal. E você não tem emprego 365 dias por ano. A média que a gente trabalha por ano é de 180 a 200 dias. Muito poucos consultores ou representantes técnicos trabalham acima dos 300 dias por ano. Somente se você tiver um contrato fechado anual com um lessor ou uma empresa aérea. Verdade, verdade. Por aí mesmo. É muito difícil. Tá Porque certo. você veja, uma transição de avião vai te tomar em torno de 60 a 90 dias. Você, depois que libera um avião, você não quer saber de outro avião de imediato. Você precisa pelo menos um mês e meio para se restabelecer. Sim, é verdade. Depois, então você já... Um avião te toma aí 4 meses. Então, o máximo de aviões que você vai fazer por ano deve ser de 3 a 4 aviões. 2 aviões simultâneos, não pense em fazer sozinho. Você tem que ter uma equipe, cada um dedicado a uma área do avião, fazendo uma coisa diferente. E cada um dentro da sua área de especialidade. Olha, só a inspeção de assentos toma aí uma semana. Só para você ver assentos. Rastreabilidade, né? Flamabilidade. Rastreabilidade, tudo isso. Então, são conceitos que têm que aparecer aos poucos na vida do representante técnico. Sim, verdade. Ô, Espina, Nossa. muito obrigado aí pela Cara. gentileza, viu? Para mim, assim, eu sou suspeito para falar desse assunto porque eu gosto pra caramba, né? Então a conversa vai se estendendo, né? Mas muito obrigado. Vai Você mesmo. deu uma aula pra gente de asset management, delivery de aeronaves, né? Eu acho que é uma coisa muito rica porque é uma oportunidade de trabalho tão vasta, né? E você tem um conhecimento tão grande nessa área que vira uma aula assim que a gente adora ouvir, né? Olha, não faz isso comigo, não. Eu é que agradeço a você, Regis. Eu me senti muito honrado pelo seu convite. Muito Que obrigado. você tenha uma excelente noite e um grande sucesso aí nas suas iniciativas. Legal. Estão sendo maravilhosas. Um Parabéns. abraço, Espina. Muito obrigado aí, Outro viu? para você.